Mais uma vez, cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Eu quero aqui dar um relatório. Sexta-feira, o Grupo NEC e mais alguns jovens de nossa igreja foram para a evangelização em Pederneiras, São Paulo, 5 horas de viagem. 60 famílias foram cadastradas para a visita do pastor lá local. Glórias a Deus. 47 almas salvas. Pode aplaudir o Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é glorioso. Glórias a Deus. Eles retornaram de lá a 1h da manhã. Chegaram aqui às 7 horas. Não vão dormir, hein? É maravilhoso quando o Espírito Santo de Deus trabalha. Sempre peça ao Senhor te dar sensibilidade espiritual. Para que você se assente no culto, fique no culto, adore no culto, sinta a presença no culto e saia cheio da glória de Deus. Não é errado o pregador pedir um louvor de acordo com a mensagem que ele vai pregar. Mas interessante que há alguns meses, mês e meio, esta palavra tem fervilhado no meu coração de uma forma tremenda e gloriosa. Mas eu não quis fazer contato com nenhum músico. E os louvores hoje, realmente mais uma vez, tremendos para a glória de Deus. E está dentro da mensagem. Está dentro. E vai continuar dentro da mensagem. Vamos lá? Preparem seus corações, vamos decolar. Que esta reverência continue no nosso meio. Que nada tire a nossa atenção neste momento. E ouça o que Deus quer falar ao nosso coração. Abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 10. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Se tiver no celular, conecte somente com a Bíblia. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você pode dizer amém? Deixa a tua Bíblia aberta. A parábola da dracma perdida, da moeda perdida. Eu peço paciência, porque esta palavra dá para fazer uma aplicação, mas vai em um sentido do que ela traz realmente, mas ela traz uma aplicação. Imagine você, uma multidão cercando Jesus, de pecadores, de publicanos,
Jesus falando, e os fariseus, e os escribas murmurando. Contra quem? Contra Jesus. A murmuração é um pecado abominável diante de Deus. A murmuração duvida do poder de Deus. E o murmurador não pode alcançar nada de Deus. E aí, Jesus vendo e sentindo aquele ambiente bom, né? Maravilhoso. Jesus começa a proferir parábolas. Este capítulo 15, Jesus fala 3 parábolas. Lucas faz a referência a uma moeda grega, dracma, e não romana, que seria denário. Este capítulo contém 3 parábolas de 3 perdidos. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Na primeira parábola nós vemos o amor de Jesus, o pastor, em busca da ovelha perdida. Na terceira parábola nós vemos o amor do pai, à espera do filho que estava perdido e retorna. E esta segunda parábola, o amor do Espírito Santo em buscar o perdido. Você pode dizer amém por isto? Aprendemos nesta parábola uma lição de valores. Repita comigo, lição de valores. A ovelha, se olharmos para ela, uma criatura sem inteligência, mas valia muito mais do que imaginava. E Jesus disse: qual o homem que tendo 100 ovelhas e uma se desgarrar, ele deixa as 99 protegidas no deserto e vai em busca daquela que se perdeu pelo deserto. Diga, pelo deserto. É importante que você note esses lugares, porque são 3 lugares diferentes. E aí ele vai, este homem, e encontra a ovelha desgarrada, coloca em seus ombros, retorna para casa. E a alegria é tão grande, ele dá uma grande festa. Convida os amigos, convida os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque esta minha ovelha estava perdida, mas foi encontrada. Você pode dizer amém por isto? A moeda, um objeto sem vida, mas tinha um grande valor para a sua possuidora. O filho pródigo, que desprezou o seu pai e diga: eu quero a parte que me pertence, porque vou viver a minha vida do jeito que eu quero, gastar do jeito que eu quero. Mas tudo foi uma grande perdição e um grande erro. Tempo se passou, perdeu tudo, sua vida foi lá no fundo do abismo do poço, até que se arrependeu, caiu em si: vou voltar para minha casa e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aquele filho pródigo
que tinha desprezado seu pai, abandonado a sua casa, descobriu que era amado sem merecer. Que amor de um pai. E agora a gente vem para a segunda parábola, a dracma, a moeda. E eu quero dizer para você nesta noite, que os maiores tesouros que nós temos, que nós possuímos, estão dentro da nossa própria casa. Repita assim comigo: os maiores tesouros estão dentro da minha própria casa. Pode glorificar o Senhor. Não está fora. Não está fora. Está dentro da tua própria casa. E aí Jesus começa a discorrer. Olha aí. Qual a mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma, poderia pensar, vamos analisar, me permita, tinha mais 9. Para que se preocupar com uma que ficou perdida? Ainda tenho 9. Mas aquela dracma perdida tinha um valor imenso para a sua possuidora. Ela sentiu profundamente a perda desta moeda. Só tinha 10. Agora estava com 9. A Bíblia afirma: a ovelha se perdeu no deserto. O filho pródigo se perdeu em terras longínquas, porque foi para longe da casa do seu pai. Mas a dracma foi diferente. Se perdeu dentro de casa. Repita comigo: se perdeu dentro de casa. Essa parábola chama a nossa atenção. E aqui eu faço uma aplicação para a necessidade de procurarmos as dracmas que estão perdidas em nossas casas. E Deus me incomodou muito com esta palavra. Pais estão perdendo seus filhos dentro de casa. Famílias estão se perdendo dentro de casa. Qual o tesouro que você perdeu dentro da tua casa? Reflita. O respeito dos filhos? A fidelidade conjugal, a vida devocional, o prazer de estar na casa de Deus, o prazer de buscar uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. Essa dracma pode ser o fervor espiritual. Analise. São alguns exemplos de dracmas que podem estar perdidas dentro das nossas casas. E aí nós aprendemos com esta mulher que Jesus falou da parábola e que se aplica sim, que precisamos de ter 3 atitudes, 3, para recuperar valores perdidos. Quando aquela mulher, disse Jesus, viu que a dracma tinha sido perdida dentro da sua casa, ela busca
direção. Repita comigo, busca direção. Quando a gente perde algo, nós precisamos buscar direção de Deus, orientação de Deus. Precisamos a direção do Espírito Santo de Deus. Ela foi, acendeu a candeia. Não tinha Enel na época. Não tinha luz elétrica. Ela foi, pegou a candeia, acendeu. Mas por que ela pegou a candeia? E Jesus narra esta parábola assim. Porque as casas da Palestina, na época de Jesus, as casas pobres, elas não tinham janelas. O chão batido de barro. Então não tinha iluminação, não tinha claridade. Como procurar uma dracma no meio do escuro, uma moeda num chão batido de barro? Impossível. Era necessário iluminar. Como é que ela vai iluminar a casa? Com a candeia. As casas eram escuras, sem luz, impossível encontrar algo no escuro. Ela acende a candeia. Se há algo perdido, ouça o que Deus diz a nós. Precisamos buscar direção de Deus. Não dá para encontrar nada no meio das trevas. É necessário que a luz entre, a luz de Cristo no ambiente, para que as trevas se dissipem e a luz de Cristo brilhe. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará nas trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Perdeu algo? Na escuridão que está, você não vai encontrar. Você precisa da candeia, que é o Espírito Santo, a chama do Espírito Santo de Deus, para iluminar a casa e poderes encontrar aquilo que tu perdeu. Olha, peça ao Senhor para trazer luz em meio à escuridão. A palavra de Deus diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela pega a candeia, acende, agora tem luz na casa. Mas não bastava. Era necessário pegar algo para limpar. E para remover toda a sujeira, todo o pó, para tirar tudo, limpar, é necessário de uma vassoura. Repita comigo, é necessário uma vassoura. E ela começa uma grande faxina. E a gente sabe que faxina dá um grande trabalho. Não podia fazer algo por cima. Era pegar a vassoura, candeia acesa, a vassoura e varrer, varrer, varrer. Não podia jogar a sujeira debaixo do tapete. Repita comigo, não posso jogar sujeira debaixo do tapete. E ela foi varrendo. Imagine, o pó subia
E ela precisando remover toda aquela sujeira de dentro da casa. O grande esforço dela para poder encontrar aquilo que ela tinha perdido. Não bastava só isso. Era necessário remover com os móveis que estavam no local. E remove daqui, mexe daqui e limpa. É necessário esforçar-se para resgatar as perdas. E isto dá trabalho. Dá trabalho. A Bíblia diz que ela busca diligentemente. Vamos comer aí um pouquinho? Vamos. Diligência significa, tem 3 fatores. Uma busca incansável. Não é aquela passadinha por cima. Ah, não achei. Não. Ela tinha que encontrar. Aquela dracma tinha um valor enorme para ela. Era um dia de trabalho, de esforço. Era o que valia aquela moeda. E ela incansável procura. Não descansou, diga, não descansou. Enquanto não encontrou. Reflita isto agora. Isso é forte. Deus não dá nada para quem não sabe valorizar. Deus não dá nada para ninguém se não souber valorizar. Que coisa forte, hein? Mas vamos lá. Ela não mediu esforços. Sua busca em todos os cômodos. Uma busca perseverante. E só parou de procurar quando ela encontrou. Meu Deus. E ela precisava tornar-se isso público. A sua busca foi tão incessante. A sua alegria de ter encontrado aquilo que estava perdido dentro da sua casa. Porque nós podemos perder as coisas pelo caminho, andando. Mas perder dentro de casa. Está sentindo aí? Por aí a gente perde. Mas perder dentro de casa, como assim? E aí, quando ela encontra, ela convida as amigas, convida as vizinhas e faz uma grande festa. E diz, olha, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha dracma perdida. Sabe o que esta parábola destaca para nós? O grande amor de Deus para conosco. O amor imensurável. O amor eterno. O amor que não conseguimos medir. Vai além do nosso entendimento. O grande amor de Deus. Nas 3 parábolas acontece o reencontro. Elas são parecidas. Porque mostra o grande amor de Deus e o reencontro do que estava perdido e foi encontrado. Sabe o que representa esta mulher? Ela representa o Espírito Santo, que procura algo que está perdido. Essa dracma significa alma.
E eu quero nesta noite falar debaixo da revelação do Espírito Santo de Deus. E sobre esta palavra, você pode estar aqui dentro da igreja e perdido. Perdido dentro da casa. Eu vou fazer uma pergunta, mas muito certeira. Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza da tua salvação? Ontem eu, o pastor e o César fazendo uma visita. E eu disse àquela pessoa, eu disse, como está a sua comunhão com Deus? Não foi, César? Como está a sua comunhão? E ele me disse, pastora, eu estou cada dia mais forte, mais firme com Cristo Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Esta mulher representa o Espírito Santo, que procura algo que está perdido. Onde? Dentro de casa. Não está por aí. Não está no mundo. Macaia. Está aqui dentro da igreja. Mas está perdido. Ramando que nem me assume de cai. E aí o Espírito agora, na revelação desta palavra, que Jesus quis dizer e expressar. Aquela moeda tinha caído, sim ou não? Caiu e se perdeu. Ouça, como é triste estar nas mãos de Deus e guiado pelo Espírito Santo de Deus e sair da direção do Espírito Santo. É triste estar na mão do Espírito Santo, sair, cair. Meu Deus. Pode ir glorificando. Pode ir glorificando. É triste conhecer a bênção de estar na mão do Espírito Santo e por causa do orgulho ou incredulidade cair. Não ter a direção do Espírito Santo na sua vida. A palavra de Deus nos dá um alerta em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Diga amém. Vamos na revelação? Vamos. Acende a candeia. Quem é que pode acender a candeia? Só Jesus pode acender a candeia. Sabe o que está escrito no Salmo 18, 28? Diz assim: porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Diga amém. Sabe o que é candeia? É vida espiritual. É intimidade com Deus. É vida de oração. É vida de busca, de unção de Deus. É uma vida cheia de fé.
Se você pregava, não prega mais. Algo está errado. Se você ensinava, não ensina mais. Algo está errado. Se você evangelizava, não evangeliza mais. Algo está errado. Se você fazia a obra de Deus, não faz mais. Algo está errado. Candeia, vida espiritual. Lembra da parábola das 10 virgens? Sim ou não? Tinha azeite nas suas vasilhas, nas suas lâmpadas, para iluminar. Candeia acesa é uma vida cheia de fé. É uma vida que está na luz. Uma candeia acesa tem o óleo, o azeite de reserva. Esse óleo de reserva significa a presença do Espírito Santo. Amém? Que tem que estar na nossa vida. Quem acende a nossa candeia? É o pastor? Pode falar forte. É o pastor? É a igreja que acende? É o grupo de louvor? Quem acende a nossa candeia? É ter uma vida de conforto? É ter uma vida de comodidade? É de ter uma vida somente preocupada com as coisas materiais e não com as coisas espirituais? Onde posso comprar? Tem para vender? Não tem. Eu posso acender tua candeia? Não. Que lição gloriosa. Pode glorificar o Senhor enquanto eu bebo uma água. É o Senhor que acende nossa candeia. Amém? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Amém? Totalmente dependentes. E se a candeia apaga? Pagou? Pagou aí a candeia? Vocês que estão na galeria, apagou a candeia? Estava acesa. Mas apagou porque agora eu não quero me envolver com nada. Rama, no que achou. Não conte comigo. Não me chame. Não me escale. A candeia apagou. E se a candeia apaga, não podemos colocar a culpa nos outros. Diga assim, se a candeia apaga, eu não posso colocar a culpa nos outros. Não é culpa do líder. Não é culpa dos jovens. Não é culpa do ministrador do louvor. Candeia apagada. E quando a candeia está apagada, eu passo a murmurar na casa de Deus. Nada está bom. Nada está bom. O murmurador não pode alcançar bênçãos de Deus na sua vida. Porque ele critica tudo, todos, nada está bom. E se for para o céu, para ir para lá, ele precisa se arrepender primeiro. Pedir perdão do pecado de murmuração. Amém? Lembra de Israel no Egito?
Aquele povo que murmurou, desfrutou dos sinais, desfrutou das maravilhas, comeram maná, comeram codornizes, beberam água, mas murmuraram todos. Em vez de alcançar as promessas de Deus, alcançaram covas. Meu Deus. Torno a dizer, Deus não tolera o pecado de murmuração. E Deus entra em juízo. Nós podemos ficar descontentes com alguma coisa, sim ou não? Pode. Descontente é uma coisa. Alguma coisa que te chateou. Mas murmurador, se não se arrepender, o céu não o aguarda. É triste isto. Precisamos buscar. Se a candeia apaga, olhe para você. Apagou. Está apagando. Busque aquele que tem poder nos céus e na terra para acender a tua candeia. E aí, olha, na revelação da parábola, vai à casa. Você sabia que o Espírito Santo tem uma vassoura também? Vou repetir de novo. Você sabia que o Espírito Santo tem uma vassoura? Eita! Mas é uma vassoura de fogo. E quando o Espírito Santo entra no lugar com a vassoura de fogo, ele vai limpando toda a sujeira, todo o pecado, toda a imundície. Pode aplaudir. Vai limpando tudo, tirando tudo. Remachai. É melhor do que aquela vassoura que você tem lá na sua casa. Porque essa vassoura de fogo do Espírito Santo de Deus, ela varre todo o pecado que está querendo infiltrar e fazer ninho dentro da casa de Deus. Então ela limpa. Os olhos do Senhor são como o quê? Chamas de fogo. Chamas de fogo. Porque aquilo que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos, com esta visão, os olhos de Deus como chama de fogo, ele vai lá. Alabando rebashere. Region de rebiassumi de canemeas. Eu me lembro quando eu fui orar numa casa de uma família de novos convertidos. E ela diz: pastores, eu quero que vocês orem tudo aqui dentro. E era a primeira vez que nós estávamos ali, orando por aquela casa. Estávamos orando. Aí eu falo da vassoura de fogo de Jeová, do Espírito Santo. E eu disse assim para ela: eu posso entrar aqui? Era um pequeno corredor e que se dirigia ao banheiro íntimo do casal. Falei: posso entrar? Porque a gente pede autorização. Claro, pastora, pode entrar. Ela e o esposo, pode entrar aqui. E nós entramos. Quando nós entramos, Deus falou comigo: o inimigo está alojado aqui. Tinha uma prateleira e tinha alguns livros. E eu disse: o que é que vocês têm aqui nessa prateleira? Porque o Espírito Santo de Deus me mostra que aqui tem algo.
Ela, ai, pastora. E foi tirando da prateleira vários livros espíritas. Percebe como o Espírito Santo de Deus, como os olhos de fogo de Deus, ele vai lá no ponto. E retiraram os livros. Era uma família que estava se convertendo a Cristo. E aí nós pegamos, pode levar, pastora, pode. E aí pegamos toda aquela literatura, oramos, consagramos, quebramos. Percebe que Satanás se aloja em lugares ali que a gente pensa que não faz mal. E foi uma grande libertação, uma grande salvação para aquela família. Varre a casa, a vassoura de Deus. E o Espírito Santo não joga nada debaixo do tapete. Ele limpa. A ovelha perdida andava longe do aprisco. Repita comigo, a ovelha perdida andava longe. Mas a moeda se perdeu dentro de casa. E apesar da moeda estar em casa, mas ela estava tinha algum valor? Não. Nenhum valor. Percebe que se alguém estiver perdido, você pode frequentar, você pode estar, estou vindo, mas se a sua vida não foi entregue verdadeiramente a Cristo, você está perdido. E aquela moeda não tinha valor nenhum. É possível, amados, ficar na casa de Deus. Aqui eu ouvi de alguém dizendo, aqui eu amo estar, e quem não ama estar? Só um louco não gostaria de estar num lugar como este. Só um insensato, um tolo. Mas veja, eu ouvi de alguém dizendo assim, eu gosto de estar neste lugar, porque é um lugar de segurança, de refúgio. Mas se você estiver fora da direção do Espírito Santo de Deus, sinto te dizer, você está perdido. Pode aplaudir o Senhor. Aquela moeda tinha um valor. E quantas pessoas são salvas, mas elas não têm visão de ser instrumentos nas mãos de Deus. Como é maravilhoso alguém ser salvo e ser um instrumento nas mãos de Deus e desempenhar o ministério que Deus colocou na tua mão. Só se não foi Deus. Aí eu reflito, então, só se for, né? Não quero nem dizer. É possível estar na mão do Espírito Santo para nos salvar e sem estar para Ele usar-nos. Deu para entender? Deu? Conseguiu entender? Será que eu fui clara?
Jesus Cristo nos procura para salvar. Repita assim: Jesus nos procura para salvar. E o Espírito Santo nos procura para usar em suas mãos. É por isso que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Que foi que você perdeu? O amor pela obra. O amor pela igreja. O desejo de estar em comunhão. O que foi que você perdeu? Acende a candeia e varre. Deus faz brilhar a sua luz, amém? E o que ele emprega? A vassoura. Interessante que sempre eu orei a Deus, né, pastor? Em casa eu falava assim: Senhor, passa a vassoura de fogo na minha casa. Eu orava dentro de casa. Passa a vassoura. Porque o nosso adversário, ele é atrevido. Sim ou não? Ele é atrevido. Passa, Senhor, a vassoura de fogo. E hoje nós vamos orar para passar a vassoura de fogo e olha lá, hein? E quando Deus limpa, Ele limpa mesmo, amém? Levante a tua mão. Deus vai limpar a tua casa. O Espírito Santo quer limpar lá dentro. A vassoura de Jeová vai passar lá dentro. Vai passar lá dentro do teu quarto, na cozinha. Vai passar em todos os lugares. Glórias a Deus. Emprega a vassoura. Tem de limpar a casa, o lixo do pecado e livrá-la das trevas da incredulidade. Olha, nas 3 parábolas houve uma grande festa, um grande regozijo. E aquela mulher disse: alegrai-vos. E o Espírito Santo de Deus diz-nos essa parábola dizendo que o Senhor tem amor pelas vidas e pelas almas. E não quer que ninguém se perca. Pensa que o inferno é para crente desviado? Inferno não é para crente desviado. O inferno é para as potestades malignas que jaz nas trevas, mas para o desviado tem o amor de Deus e a graça. Aleluias. Com o nosso coração endurecido, aliás, como o nosso coração é endurecido, amados, e rebelde, quando resistimos à voz do Espírito Santo no nosso íntimo. Percebeu? Não adianta você querer brigar com Deus. Não adianta você querer contender com Deus. Não adianta você querer se justificar diante de Deus. Não. Mas como o nosso coração é endurecido e rebelde. Diante de Deus, diante da voz do Espírito. E a palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus falando ao teu coração, não endureça o teu coração. Sabe o que endurece? Orgulho, presunção. A estes, a palavra de Deus diz que Deus resiste o soberbo.
mas Ele dá graça aos humildes. Tem humilde aqui? Glórias a Deus. Deus dá graças aos humildes. Deus dá graça. A alegria diante dos anjos. Os anjos regozijam-se com a salvação de uma só alma perdida. Que coisa. O Senhor diz assim: vale mais uma alma do que 99 justos que não precisam de salvação. Percebe isso? O valor de uma alma. Percebe o grande valor que você tem diante deste Deus? Que você não foi comprado com prata nem com ouro, mas você foi comprado pelo sangue vertido na cruz do Calvário. E isso é motivo de você se alegrar. Bendito seja Deus. É motivo. Cuidado, diz Deus, para você não se apostatar da fé e se encher de tantos cursos e de tantos conhecimentos na vida secular e abandonares o Evangelho e abandonares a Cristo. Isto é apostatar da fé, é ter abraçado a Cristo, é ter abraçado o Evangelho, é ter confessado em público, fazer esta confissão e depois abandonar. Já viu pessoas, mas ele era usado por Deus na igreja e agora está lá dentro de um candomblé. Essa mulher cantava com uma unção tão grande, mas agora está servindo, cantando para os demônios. Oh, como é triste. Bendito seja o nome do nosso Deus. Guarda o teu coração, diz o Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nas 3 histórias acontece algo surpreendente. Uma grande festa, um grande banquete, pelo reencontro. E todos nós estávamos assim, perdidos. E quem sabe você está ouvindo esta palavra. Talvez você tenha aí, uma caminhada já de cristão. Mas hoje está perdido. Eu vi um pastor pregando uma mensagem, ele diz assim: você tem que começar bem, continuar bem e terminar bem. Porque alguns começaram bem e não terminaram bem. Você tem que começar bem, continuar bem. Isto significa a tua vida com Deus espiritual elevada e terminar bem, porque quando a trombeta tocar, o Senhor vai te arrebatar para a glória. Deus em seu amor não mede esforços para ir ao encontro do perdido, não. Ele não mede esforços. E é nesse sentido da explanação da palavra de Deus que nós devemos seguir o modelo que é Jesus. Diga amém. Ouça agora. Se desejamos encontrar tesouros perdidos dentro da nossa própria família, devemos procurar
direção de Deus, buscar diligentemente, porque é assim que Deus faz quando Ele vai em busca do pecador. Ele nos dá um grande exemplo. Qual tesouro que você perdeu? Comunhão, paz, amor, diálogo. Oh, amados, quantas famílias precisando de cura e de restauração. Nem sequer pensam, Valtinho, nem sequer, Remai, de ter a procura, a preocupação de resgatar. Nesta parábola, Jesus nos dá um grande exemplo. E Ele é o nosso modelo. Que este amor de Cristo tem que estar nos nossos corações. Canto ne me assume de cai. É preciso ter empatia. Diz Deus, é preciso chorar com os que choram. É preciso se alegrar com os que se alegram. É preciso fazer festa, ai, quando uma família é resgatada para Cristo. De bom de que baixê de caia, ragueando robacou e arras. Eu te chamei, diz o Senhor, para levar a minha palavra. Mas tu estás perdido dentro da minha casa. Canto remacaia xodekébia. E para que tu saibas que eu falo contigo, nesta madrugada eu vou tocar em ti. Que bem de Condehébia. E tu saberás que eu falei contigo neste lugar, e que eu ouço, vejo e sondo os corações. Aplaude e glorifica o Senhor. Oh Deus. No meio de tanta gente falar assim, para quem é, pastora? Para quem é, sabe. Lembra, pastor? Quando nós estávamos ali na igreja sede, no Antônio Cardoso. E que era uma luta fazer aquele culto de libertação com o pastor Walter. Era uma luta travada. Mas tínhamos ali na igreja sede, nos cultos de sexta-feira de libertação, 400, 500 pessoas que vinham. E era o nosso grupo. O que tínhamos? O amor à obra. A ousadia do Espírito. A presença de Deus. Aleluia. Talvez você pergunte, pastor, o que vocês tinham? Nós tínhamos a candeia. Aleluia. Olha, Douglas, escute isso. Que tremendo. Deus vai te dar experiências profundas, meu filho. Tu tens pedido para o Senhor. E Deus vai te dar experiências profundas. Aí, amados, tinha um obreiro ali que não gostava. Era um perseguidor, Valtinho. É? Queima ele. Não, você não. Eu estou falando assim para... Não é o Valtinho, não. Pelo amor de Deus. A gente fala assim, confirmando, né, a palavra. Não, a gente fala nome, não é porque é da pessoa. E ele
Ele não gostava do culto de libertação na igreja, Dona Carta. Era um obreiro muito tradicional, muito tradicional. E aquele dia ele chegou atacado. Sabe atacado? Atacado. E quando terminou o culto, mas nós tínhamos que orar. Tinha fila para orar pelas pessoas. E ele já ia fechando tudo. Mas aquele homem ficou possesso. E eu não vi aquilo. Por isso que eu falo de experiências profundas com Deus. Eu falo isso aqui humildemente, debaixo da cobertura, porque assim como Deus pode me usar, pode usar a tua vida também. E ele começou impaciente, porque não terminava. E ele começou aos redores, ele subia, descia, mas eu não vi nada disto. Amados, imagine, num culto de libertação, Deus faz a gente passar cada vexame. Deus me tomou no microfone daquela igreja. Não foi, pastor? E o Senhor começou a dizer para ele: e tu que estás a perseguir, e tu estás impaciente. E ele corria para lá, e eu não vendo nada, ele só profetizando. Eu digo assim para ti, que eu vou te visitar nesta madrugada. E tu vais saber que eu sou Deus. E ele, doidinho, demoniado. Quando terminou, ele veio pedir oração. Olha isso. E eu não sabia que era ele. Deus não me mostrou que era ele. E depois vieram me contar que ele não conseguia permanecer no local. E aí, amados, quando é no dia seguinte, aí oraram por ele, que ele falou que ele não estava bem. E ele foi para casa, nós fomos para casa. E eu fiquei até meio assim: pastor Walter Rogato, me desculpa, pelo amor de Deus, olha que coisa, que vexame. O que eu fiz? Pai de misericórdia. Porque quando a gente está na unção, a gente vai que vai. Depois, olha, entendeu? A gente fica com temor. Aí no dia seguinte ficamos sabendo que de madrugada começou a faltar respiração, o fôlego daquele homem. E ele foi internado às pressas no hospital. Foi ou não foi, pastor? E aí quando veio a notícia, eu refleti, o Espírito Santo disse para mim: foi com ele que eu falei e te usei. E eu estou tratando com ele. E aí eu liguei para o pastor Walter Rogato e contei para ele. E disse: pastor, olha isto. Aquela profecia que Deus me usou grandemente. Que Deus ia tratar com ele. Pois era ele mesmo que Deus tratou. Ficou tempo internado e depois saiu. Mas como Deus é maravilhoso, né? Quando Deus nos dirige e quando o Senhor nos guia. Ouça, terminando. Acendeu a candeia. Diga assim: eu devo acender a candeia, varrer a casa. É a sua vida espiritual. Varre lá. É também a casa física. Que às vezes você traz coisas para dentro da tua casa, para dentro do teu quarto, e que tira a tua comunhão com Deus. Varre a casa, coloca a casa em ordem e busca diligentemente. Amém?